Qual a aceleração da caixa? Muito bem. Tem segredo também, é só fazer o desenho das forças. A gente começa a entender física fazendo desenho. Muito bem. Então, temos aqui o chão, temos aqui a caixa, temos que mais? As forças agora que agem sobre ela. Tem peso, Força normal. tudo que está numa superfície tem a força normal. Tem E a frição tem uma e força empurrando ela a para força cá, aplicada. e tem uma força contrária, que é a força de atrito. Nossa, aí eu puxei do inglês, hein? Bah, falei frição, que é friction em inglês. Bah. De boa. Qual é o módulo da força de atrito? Bem, isso é uma pergunta meio estranha, né? Mas... Por que tu acha? Não. Viagem minha. Eu acho isso porque eu tô cansado pra caramba, tô meio burro. Bem, vamos procurar a força de atrito, é o que pede no problema A. A força de atrito, ela pode ser obtida de duas formas. Isso causa alguma confusão na cabeça do pessoal. Ela pode ser obtida utilizando a segunda lei de Newton, né? Você coloca ali a soma das forças, isola a Fat, encontra o seu valor. Ou ela pode ser encontrada com a formulazinha. Ela tem uma formulazinha. É a fórmula que a gente usa. μn. Não é isso, cara. Vai ter vezes que tu não vai ter o mi, vai ter vezes que tu não vai ter o n, e tu vai ter que utilizar a segunda lei de Newton para encontrar o Fat. Não é assim, a gente só usa, não, isso não existe. Mas nesse problema aqui, a gente vai ter que usar essa fórmula, entendeu? Em outro, não. Tá. Beleza? Então, pronto, agora é só jogar os valores. Mas primeiro a gente tem que entender quem é a força normal. No contexto desse problema, o normal é igual a peso. Por quê? Porque é Sim, uma superfície equilibrado. horizontal, está em equilíbrio, ele não está nem voando, nem afundando, e não tem nenhuma outra força além Seria dessas duas, né? 550, não? Na prática, a gente pode dizer que no eixo Y, normal menos peso igual a zero, porque ele não está subindo nem descendo. Então, normal igual a peso. Então, normal igual a mg. Então, a gente pode dizer que Fat é igual a mi vezes mg. Sim. Agora é só jogar na fórmula, né? Sim. Aí é E aí? só 550, né? Usando, arredondando, né, pro 10 a gravidade. Mas tem que multiplicar o coeficiente de atrito, hein? 150 vezes 0,35. Tem 0. Real, tem 0,35 também. Isso. Tá, daí daria. Só deixa eu fazer aqui rapidão. 150 vezes 0,35 dá 192,5. Uhum. Newtons. Isso. Agora, qual que é o módulo da força de atrito? Ou melhor, já fizemos isso. Viajando. Qual que é a aceleração da caixa? E aí, sabe fazer? Pior que não. Agora entra a segunda lei de Newton. Tá, só uma pergunta. Teria como a gente achar o módulo da força do atrito sem ter o coeficiente? Tem como achar ele sem o coeficiente ou não? Ou eu tô viajando aqui? Acabei de falar que dá. Você não precisa Dá? da fórmula. Você pode usar a segunda lei de Newton. Tá. A segunda lei de Newton é o somatório de todas as forças no corpo que tu está interessado, na direção que você está interessado. Então, a gente está interessado na caixa e está interessado na horizontal, porque se ele acelera, ele vai acelerar na horizontal, na vertical não tem movimento. Tá. Então, a gente vai dizer assim, ó, o somatório, isso aqui é o símbolo de somatório. O somatório das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Ok? Agora, quem são as duas forças, ou melhor, quem são as forças que agem na horizontal aqui? Do atrito e da força aplicada. Ótimo. Vamos definir direita positivo, vai ficar menos F menos Fat igual a massa vezes a aceleração que a gente está interessado. Não vou colocar mais x, porque a gente já sabe que é a única aceleração que tem. Perceba que, se por acaso você tivesse já isso, você tem isso, daria para encontrar Fat, Sim. certo? Mas a gente encontrou Fat com a equação, porque era o que dava para fazer nesse problema. Tá.
Agora é só jogar os valores e encontrar o A, que é o que o problema pede. Tá. Faça aí, por favor. Tá. F menos o FAT é igual a massa vezes a aceleração. Tá. Calma aí. O F menos o FAT não seria zero? Não. Por que isso do nada? Quem que é o F? 220? Mas menos o. Ah, fricção. Certo, eu confundi peso com fricção normal, desculpa. A gente já tem a força de atrito, né? Isso. Só colocar ali já era. Então, tá. Deixa eu só. 220 menos 192. Tá, é que assim, ó, o F menos o atrito, ele dá 27,5. Aí E daí? como é que eu transformo isso para achar a aceleração mesmo? Isolar a aceleração, meu velho. Oi? Ah, Isolar a aceleração, né? Isso que tu falou é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a massa? 55. oi. Passa 55 Oi, dividindo e mãe. pronto, né? Voltei, desculpa. É... Cara, me deu um branco aqui. Você sabe isolar a letra, né, velho? Por favor, né? Sim. Não, porra. Coloca o valor do M ali, a conta que tu fez, passa o M dividindo e pronto, né? Certo? Seria 0,5? Não sei. Quanto é que deu o teu F menos FAT aqui? Deu 27,5. Isso. Aham. Igual a massa, que é 55, vezes a aceleração. Então é só passar dividindo ali, vai dar alguma coisa meio próxima do que tu falou, essa divisão, né? Dá 27,5 dividido por 55, foi o que você fez? Isso, 0,5 daí. Perfeito. Pronto. Só isso. Então, recapitulando. Problema de física, faz o desenho, indica as forças, foco no que o problema está pedindo. Pediu o módulo da força de atrito. Nós temos as informações para fazer pela fórmula? Temos. Nós sabemos que a normal é igual a peso. Nós temos a massa, então temos o peso. Sabemos o coeficiente de atrito, joga na fórmula, já era. Agora, lembrando, o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Quando falar em segunda lei de Newton, é isso aqui, ó. Tá. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então você Tá. vai olhar na direção e no corpo que tu está interessado. Eu estou falando isso porque vai ter um problema na tua lista aqui que vai ter dois corpos. Então você tem que tomar cuidado com isso. Uhum. E Aí a direção o também. A, aí tu falou que o A e poderia o X ali depois do A poderia mudar, não? O X é só para indicar que tu está falando da horizontal, entendeu? Ah, tá, achei que tu falou que podia ser para acelerações diferentes e tal. Tá, esquece, tá. Não, não, não. Tá, fechado. Acho que é isso nesse. Muito bem, então. Feito, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Um disco de rock, desliza. Um monte. 15 metros sobre o gelo antes de parar. Para uma velocidade escalar inicial de 6 metros por segundo, qual é o modo da força de atrito sobre o disco durante o deslizamento? Veja, Tá. esse aqui é um problema onde não tem coeficiente de atrito. Ou seja,
Se tu querer utilizar a fórmula para encontrar a força de atrito na átomo, não vai conseguir. Sim, tem que usar a segunda lei. Tem que usar a segunda lei de Newton, exatamente. Bem, primeiro vamos desenhar. Então, é um disco de hóquei que, como foi atacado, né? A única Uhum. coisa que vai, a única força que vai agir nele depois de tacado vai ser a força de atrito, certo? Sim. E também teria o peso, né? Tem, mas dane-se, porque a gente está pensando no horizontal, não na Ah, vertical, tá, certo? tá. Mas claro, Então, se a gente for pensar, vai ter o peso, vai ter o sim, normal, porque ele está no chão, ele está deslizando. sim, sim, sim. Ele está indo para cá. Eu vou colocar um vetor assim, porque ele não é uma força, então a gente tem que tomar cuidado quando escreve a indicação da velocidade no diagrama de forças. O Uhum. diagrama de forças é um diagrama de forças, não de velocidade. Então, o que importa aqui, os vetores são só forças, ok? Tá, Eu só coloquei esse espermatozoide roxo aí para frente, porque para tu saber que ele está indo para frente, então a força de atrito é para trás. tá. Ótimo. Portanto, agora qualquer questão. Para uma velocidade escalar de tanto, qual é o módulo da força de atrito sobre o disco durante o deslizamento? Porque ele vai parar uma hora, né? Sim, A questão é essa. E quanto ele vai andar para isso, né? Todas essas coisas não são importantes aqui, mas na realidade o que importa é a aceleração. Porque se ele está freando, ele tem uma aceleração negativa nele, né? sim. Isso. Então, se ele deslizasse para sempre, né, com velocidade constante, o somatório das forças seria zero, porque não tem nenhuma força agindo nele ali. Só que se a gente pensar no horizontal aqui, vamos lá, somatório das forças. Qual que é a única força no horizontal? Nós Fat. dois. É, Só ela, né? Certo? sim. Pois agora a gente consegue contra a Fat. Por quê? Porque, bem, É, a 110 gente tem a gramas. massa, né? Não Mas teria tem que que achar a transformar aceleração. em. Não teria, não teria que, eu não sei, tá? Não teria que transformar, tipo, 110 gramas para quilos ou. Sim, dividindo por 1.000. Tá. Só saber se tinha que transformar em quilo ou não. Tá. Sempre bom deixar em quilo, porque eu ainda desci. A Tá. questão agora é achar a aceleração. Então, mano, a gente tem aqui deslocamento, velocidade inicial. E qual seria a velocidade final dessa parada aí? Zero. Zero, exatamente. Então, a gente tem o que seria o deslocamento, nós temos a velocidade final, você indicou bem, nós temos a velocidade inicial, e nós queremos a aceleração para jogar aqui, certo? Uhum. Então, com essa configuração de informações e querências, Tem uma formulazinha agora que eu tô qual? ligado. Tem várias, né? Na É, não, cinemática lá sim, tem sim. Tem umas três, povoateiro, quatro. sorvetão, tem uma lá que não envolve tempo, né? Talvez seja o caso aqui, já que não falou em nenhum momento de tempo, né? Sim. Lembra qual é? Bah, lembrar da Torricelli, velho. fórmula é, é missão Torricelli. impossível, quase. Então você pode achar a aceleração utilizando essa fórmula aqui, equação de Torricelli. Beleza? Tu botou ali vetor P? Vetor não, velocidade, velho. É, vetor. Velocidade inicial, velocidade final, né? As coisas. Velocidade inicial, a final, F de mais. final, I de inicial, né? Sim. Você não lembra dessa fórmula? Não, não, lembro sim, lembro sim. Então, só jogar as coisinhas dela, né? Isolar a aceleração. Tá. Só. Então. Final. Mais dois. Só vou pegar um papel aqui rapidão. Sem pressa. Passa bem feito aí. Foi.
Qual seria a diferença do A para a velocidade inicial? Porque A é a aceleração. Velocidade inicial é velocidade inicial. Mas a gente não tem aceleração. Mas é o que a gente quer achar, né? Por isso tem um ponto de Ah, tá, interrogação do lado a gente quer descobrir ela, real. Isso, Desculpa, exatamente. desculpa. Eu tava vendo só ali a fórmula, eu só queria botar os valores ali, eu já comecei a me confundir. Ah, me perdi aqui. Zero, Tentando 6 ao distribuir. quadrado. Eu tô tentando distribuir aqui, mas. Distribuir o quê, velho? Só isolar o A nessa equaçãozinha. Consegue a partir daí? Sim, tá, calma aí. Peguei negativo 2,5. Perfeito. A aceleração tem que ser negativa. Porque a gente está falando de uma freada, certo? Sim. Peguei 2,5, 3 infinito. E? Infinito? É, 2,5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, tá. Parece que é isso mesmo. Agora que você tem a aceleração, você pode jogar nessa equação preta aqui e encontrar o que o problema pede, que é o FAT. Sim, tá. Então é 0,11 vezes negativo negativo 2 ponto aqui mesmo. 2,53. Negativo 2,783 eu peguei. Esse Muito negócio bem. assim. Vamos anotar aí o FAT que você falou. Fala de novo. Negativo 0,278. 0,278. Meio baixa essa força aí. Tu acha? Porra, quanto que eu tinha dado a tua aceleração mesmo? Aceleração, peguei 2,53. É que eu multipliquei por ponto A 1, massa né? é pequena, né? É, eu multipliquei 0,1. Tá por certo. ponto 11. O bagulhinho é bem levinho.
Por isso que a força de atrito é baixa. Já que a força de atrito depende da normal, que depende do peso, quanto menor o peso, menor a força de atrito. Certo? Certíssimo. Qual o coeficiente de atrito entre o disco e o gelo? Bem, agora você tem a força de atrito. E você sabe que a força de atrito também pode ser dada por μn, encontrar o mi, certo? Sim. Pronto. Então, vá lá, encontre o mi. Você já tem a força de atrito. Quanto é que Boa sorte em achar a normal. a normal seria 0,11 vezes 10? É 1,1 daí? Seria 1,1 normal. Newtons, isso mesmo. 1,1 newtons. Daí seria 1,1 dividido por 0. Negativo 2. Negativo 278. Eu divido o FAT pela. Não vou te responder isso, velho. Você sabe isolar a letra. Não, é que eu não sei se eu divido. Tá. Esquece, Você tá. sabe, Tá. velho. Você quer achar o mi. O n tá multiplicando. O que que faz com o n se a gente quer deixar o mi Divide o sozinho? N, divide o N, Passa divide para o do lado N. dividindo. Exatamente, viu como você sabe? Então, quando chegar no mi, me fale. Negativo 0,24. Negativo ponto 24. Boa. O mi não tem unidade. Não tem? Então, não. Ele é simplesmente uma coisa sem unidade. Vamos para a próxima. Essa aí, tipo, ela falou que, tipo, é a pergunta mais difícil que vai ter na prova, assim, que eu vou ter. Ótimo, porque é bem fácil. Vamos lá. Ahn, Na figura EB são blocos com pesos 44 e 22 newtons, respectivamente. Elimine o menor peso, bloco C, que deve ser colocado sobre o bloco A para impedi-lo de deslizar, sabendo que Mi entre A e a mesa é 0,20. Determine o menor peso para impedi-lo de deslizar. Ou seja, tu vai colocar um peso em cima do A para que segure, né? Sim, Certo? Porque se for levinho, o B puxa, né? A sim, ideia é essa. Claro que se não tivesse atrito na mesa, ele puxaria de qualquer forma. Mas como tem atrito, quanto mais pesada a coisa em cima da mesa ali, melhor, né? Para o atrito segurar. sim. Beleza? Então, agora a gente tem que desenhar as forças, coisas assim, né? Beleza? Beleza. Então vamos dizer aqui que nós temos uma força normal a todo mundo aqui. Daí tem, vamos chamar isso aqui de normal, normal só. Essa aqui vai ser a peso. É de todo mundo isso aqui, tá? É do A e do B junto, do A e do C junto. Vou colocar a C aqui, então, para deixar claro. E daí nós temos a força de atrito para cá. Por quê? Porque a tendência do movimento é para a direita. Sim, A gente chama isso aqui de tensão, que é a mesma que está aqui. É a mesma corda, mesma puxada, mesma tensão, beleza? aham, E aqui é o PB. Esse é o tipo de problema que eu te falei, onde a gente tem dois corpos. tá, Então, se a gente tem dois corpos, a gente tem que pensar em cada um separadamente. Muito bem. A gente pode pensar, por exemplo, no corpo B primeiro. Ele é mais simples de pensar. Quais são as forças que agem no corpo B?
No corpo B, a gente tem o peso e a tensão. Muito bem. Então, peso. Vamos dizer que peso é positivo, sei lá. Peso menos tensão igual. Bem, impedido de deslizar, ou seja, impedido de se mover. Certo? Sim, Então, vai ser igual o quê? Vai ser igual a massa vezes a aceleração ou vai ser igual a zero? eu acho que zero. Se não tem aceleração, é zero. Portanto, o peso do bloco B é A gente igual tem à o peso dele ou tensão. não? Tem. Ah, 22. Portanto, a tensão é 22 newtons. Perfeito. Agora, a gente pode começar a pensar ali no outro, né? Bem, que tal você dar uma tentada, velho? Eu já fiz o começão aqui pra você, desenhei. Tá, então a gente quer, se o bloco C foi efetivamente considerar a aceleração do bloco A, sabendo que. Tá, a gente queria saber a mesma coisa, só que pro bloco A agora, não? Exatamente. Tá. Não seria 22 também, talvez? Não, né, maninho? Ah, bem, o que exatamente é 22? Atenção. Sim, as tensões são iguais, também é 22. Não era Mas não isso é isso que fazer. pede o problema A, né? Ele pede outra coisa ali. Determina o menor peso, bloco C, que deve ser colocado sobre. Ah, tá. O menor peso seria 2,2 quilos? Nossa, de onde você tá tirando essas coisas, velho? E eu dividi só pela gravidade. Você tá dividindo a tensão, cara. Não tem absolutamente nada a ver com o peso. Mas a tensão não é igual ao peso do bloco Não, B? não. Por que que seria? Tu botou ali B igual a T. Não, no caso do B, né? Mas a gente tá falando do bloco C. O bloco C é um bloco que tá aqui. Aqui é o bloco C. Ah, bom. Ah, tá. Ai, não, mentira. Cuidado, velho. Vai trocar as letras, hein? O bloco C. Qual menor. Esse menor. Seu bloco A para impedir o deslizar, sabendo que. A gente sabe que o peso do bloco A seria 4,4 quilos. A massa do bloco A é essa, mas nós não estamos interessados no bloco A, né? Sim, mas Estamos... a gente quer saber o que precisa botar em cima dele para o A não se mexer. Perfeito. Por quê? Porque isso afeta a força normal, certo? Sim, Afinal de contas, peso é igual a normal. E a normal, por sua vez, afeta a força de atrito. Então, você precisa fazer as coisas passo a passo, velho. Se você não quer que o bloco, esse conjunto de blocos AC ali se mova, então você quer, em outras palavras, que FAT seja igual a tensão, certo? sim, FAT não é μn, certo? sim, sim, A acho que sim. NAC ali, por sinal. E quem que é o... Não é o peso? Normal não é o peso? Sim, E o peso não é a massa vezes a gravidade? sim, Só que a massa é a massa do bloco A mais a massa do bloco C, porque são os dois juntos, entendeu? entendi. Tá. Então Mas, era isso que mas, você tinha que fazer, sacou? tá. Mas ali no problema tá falando Eu só, fiz tudo, tipo. velho. Agora é só jogar os números. Sim, mas o problema tá falando, tipo, só da massa do bloco A e não do bloco C ali. Como é que a gente saberia a massa do bloco C? A gente tá procurando isso, cara. Então, mas. Tá, deixa eu ver, deixa eu tentar aqui, calma aí.
problema aqui é justamente a massa do bloco C. Tu tem tudo para essa equação aqui, menos a massa do bloco C. Agora você joga ali os valores e descobre. Eu transformo em newtons a massa ou eu deixo em. Eu deixo em newtons ou eu transformo elas? Massa é quilograma, né? Então tem que Sim, mas passar para quilograma. o 44 que me deu, eu deixo ali ou eu transformo? Ou não? Tem que passar para quilograma. Tá. Abri que o negócio todo errado aqui. Ponto 33. Bem, refaça com mais calma e me mande uma foto, então. Porque aqui, basicamente, é só jogar os números na fórmula e encontrar o MC, né? Isolando ele. Tá, calma aí, deixa eu botar o meu errado também. Se você seguir as minhas dicas, fica melhor. A minha dica é sempre isolar a letra primeiro. Então você pode começar passando o U e o G para o outro lado, dividindo. Você vai ficar com MA mais MC igual a T dividido por Mi vezes G. Então o MC vai ser exatamente isso que eu acabei de escrever, menos MA. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não. Pronto. Então é sempre melhor que as letras. Aí não tem BO. Você só joga os valores, já era, né? Tá. Aí eu já tentando fazer antes, Aí é convertendo ruim, vezes porque tu fica MG. com um monte de manipulação no meio do caminho, já era. Tá, então. Qual que é o nosso valor para tensão? É 22, né? Não tenho anotado aqui. Acho que é 22. É 22, tá. 22 dividido por ponto 20 vezes menos
Cara, eu peguei negativo 33. Alguma coisa tá errada aí. Porque eu fiz assim, ó, eu fiz 22 dividido por 2, que seria menos É 2 44. dividido por 2 dá 11, beleza. Menos. Menos 44. Por quê? Se a gente tá falando de massa. E 44 é Ah, força. tá, 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 tá. Certo? Tá, então seria menos 4,4. Isso. Que daí é 6,6, tá. Pronto, já era. Pegou a ideia? Por isso, eu não tava transformando em massa, eu deixei em newtons. Isso. Tá. Cuidado com isso. Peso é uma. Quando a gente está na física, peso é força. Ah, meu peso é tanto. Não. Quando você vai numa balança e se mede lá, é a quantidade de matéria do seu corpo, né? Peso na física é massa vezes gravidade, uma força. Tá. Cuidado com isso, cuidado com as unidades, né? Ah, mas o mal aqui tá a interpretação, velho. Você não conseguiu montar uma equação sozinho. Aí não dá, porque física não é só jogar na fórmula. Às vezes tem que conseguir construir a fórmula, né? Sim. Interpretando, tem que desenhar, né? Tem que ter em mente o que você está procurando, né? Quantas horas aí você me perguntou, ah, mas o MC eu não sei, claro, é o que a gente está procurando. Tem que Sim. estar com isso em mente. Física é deixar muito explícito o que você está procurando, porque as coisas têm vários caminhos. Entendi. O FAT, né, tem tanto o caminho da equação dele próprio, quanto o caminho da equação de Newton, segunda lei de Newton. Tem que estar aberto a essas possibilidades. Ah, não está saindo por esse jeito, não consigo. Pois pode ser outro jeito, entendeu? Pode ser outro caminho. Sim. Tá com a ideia? Então, muita atenção a essas coisas, cara. Beleza? Beleza. Show. Refaça todas essas questões como puder, tá? Eu acho que você tá Tá. precisando Assim, reforçar olha, isso. eu. Eu acho que por hoje é mais isso, eu não tenho mais outra coisa aqui, mas. Show. Eu. Essa semana eu tô me liberando um pouco mais cedo, tá? Então, se eu sei que pra ti é melhor, tá? Eu tô no Brasil agora, então meio que Ah, tá tanto no faz. Brasil? Eu Tá no queria Brasil? te fazer aulas mais cedo, mas antes de ti tem aluno. Esse aluno, às vezes, ele varzeia. Eu posso te chamar amanhã mais cedo, se ele não for. Então, eu tô podendo, tipo, amanhã às 6, mas o resto da semana às 5 já. É que a gente só tem aula amanhã, né, marcada. Ah, sim, mas se for melhor pra te remarcar da manhã pra outro dia às 5, tipo, De como te amanhã for pra... pra ti, Não, entendeu? pior que... Assim, velho, adoraria, mas olha Não, só não, como não, que é eu a tô vida. falando que for melhor pra ti mesmo, tipo, pra mim tanto faz. O único outro dia que eu posso te dar aula é na quarta, às 8 da noite, quinta também, tá bem Não, não, treta. melhor pra ti, deixa ali no na 19 às Quando 20. que é a tua prova? Quinta, tu Cara, falou, né? é, Então tem que ser amanhã mesmo, pra garantir. E é isso. Daí, velho, amanhã é a tua última aula. Daí, se tu quiser fazer uma aula de reforço aí, quarta antes da prova, a gente pode ver. Só tem que dar uma. A gente fala sobre isso amanhã, beleza? fechou. Tá, Tenta o vir amanhã professor com mais questões feitas, mais questões. ele vai Oi? soltar mais algumas coisas amanhã. É, eu acho que tu precisa, melhor do que marcar mais uma aula, tu vir amanhã com bastante dúvidas. Assim, ó, eu fiz essa aqui até tal parte, não consegui, como é Sim, que eu tá, faço a partir dá uma fazendo daqui? sozinha e depois vim aqui com, tipo, a coisa feita, só que o que eu meio Exatamente. que travei. Bem melhor, beleza? Fechou. Então tá bom, meu querido. A gente Então se tá, fala. feito. Valeu aí. Feito, um abraço. Valeu.